Você realmente está preocupada com seu excesso de peso e não está preocupada com seus excessos aqui dentro? Vamos falar sobre isso hoje? Então fica aqui comigo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Fabiana Modzenski, especialista em sentimentos sabotadores. E hoje nós iremos falar sobre os excessos. Como que a gente pode trabalhar os piores excessos? Que não é o excesso de peso, é o excesso de medo, de preocupações. Tem tantos excessos que a gente não olha. Vamos falar sobre isso, mas antes, claro, por que não? Compartilhe, dê seu joinha. Vamos fazer desse canal um canal de amor, de carinho, de respeito também com o próximo. E se você for nova aqui, se inscreva. Gente, olha só. A gente fica muito preocupada com o excesso de peso. Com quantos quilos eu tô na balança. E aí você vai lá, faz aquelas dietas malucas e logo depois volta a engordar. Não é assim? Sempre foi e vai continuar sendo sempre. Isso aqui não é uma praga, muito pelo contrário. Isso aqui é um despertar que eu quero falar com vocês. Porque todas as vezes que a gente ficar somente preocupada com o excesso de peso, a gente não vai conseguir ter o emagrecimento definitivo. Porque a gente não está tirando os piores excessos da nossa vida, que é o que está aqui dentro, que é o que está aqui dentro. Quantas e quantas vezes nós temos excessos de medo? Medo de tudo. Medo de arriscar, medo de fazer. Existe um medo legal, o medo que ajuda a gente. Mas existe o medo que paralisa. E esse medo faz a gente travar, não seguir. E todas as vezes que a gente tem esses excessos de medo, a gente vai lá e tem os excessos de quê depois? De autocrítica, de autojulgamento. Porque a gente fala, caramba, tá vendo? Eu não consigo. Eu não fiz. Eu sou medrosa. Tá vendo? Você realmente não dá certo. Você vai continuar nesse empreguinho titica que você tem. Você vai continuar nesse seu relacionamento titica que você tem. Que é nossas vozes internas falando isso pra gente. Porque a gente tem um excesso de medo e que cria depois, a resposta desse excesso de medo vai criar o excesso de autojulgamento, de punição. E tudo isso a gente vai descontar o quê? Porque vai causar na gente o quê, gente? Angústia, dor, ansiedade. E a gente vai compensar na comida, na bebida. Quantas e quantas vezes nós temos excessos de preocupações? E se eu fizer isso aqui e der errado? E se dessa vez eu perder novamente? E se dessa vez ele não gostar de mim? E se dessa vez o projeto que eu fizer o chefe não gostar? E se? E se eu fizer tal coisa e não der certo? Esses excessos de preocupações que também paralisam a gente. E quando paralisa a gente se sente o quê? Inferior. A gente começa a ter os excessos de inferioridade, de não se olhar com carinho, de não se olhar com respeito. Vocês percebem quantos excessos internos são muito mais importantes do que os excessos externos? Porque o nosso corpo é reflexo o quê, gente? Da nossa mente. A gente não come só pela boca. A gente come pelas nossas emoções, pelas nossas frustrações, pelos nossos excessos. Quantas vezes nós temos excessos de querer controlar tudo, controlar o mundo? Todas as vezes que eu faço uma devolutiva de autossabotagem, nessa hora eu dou um exemplo clássico, que muitas começam a rir. Claro que eu falo de uma forma muito maior, mas vê se você não se encaixa em algum desses momentos. Olha o exemplo que eu dou. Na época da pandemia, começou muito aquelas atividades de grupo,
de ter hora marcada, de você fazer aula em grupo, né? Como se fosse uma aula de ginástica na academia, só que foi online. Confere? Então, vamos supor que uma pessoa que é extremamente no excesso de controladora, ela só tinha aquele horáriozinho de 10 às 11 da manhã para fazer aquela aula, porque aquela aula só era naquele horário. Vamos raciocinando juntas. Aí, ela chega para o filho, que tem seus 7, 8, 9 anos, que não é nenhum bebezinho. Ele já está acostumado a trocar o jornal do pet, ou de trocar a areinha do gato, ou pôr a ração do cachorro, do gato, enfim, do petzinho de casa. Aí ela chega para ele e fala assim: Pedrinho, faz um favor para a mamãe. A mamãe agora, de 10 às 11, ela vai fazer a atividade dela, que ela precisa fazer, tá? Então, você vai fazer o seguinte: enquanto eu estiver aqui fazendo minha atividade, você troca o jornal, a areia, a água, a ração do nosso bichinho, por favor? Combinado, filho? Combinado. Aí ela chegava pro marido, pro companheiro, pra companheira, enfim. Fulano, olha só, enquanto eu estiver aqui, vai adiantando o almoço pra mim. Tem 3 copos ali na pia, vai lavando a louça, descasca as batatas e já coloca a batata para cozinhar e vai tirando só as panelas da geladeira para poder ir desgelando. Combinado? Combinado, hein? Então tá bom. Ela delegou e ela vai lá, liga e começa. E aí, galera, que legal, vamos lá, vamos começar. Só que quando ela começa, ela percebe que não houve nenhum movimento na casa. Aí ela já começa. Ai, já vi que Pedrinho não vai. Aí tá fazendo exercício, mas que a cabeça tá lá, ó. Pedrinho não trocou ainda o jornal. Não trocou a areia. Ai, meu Deus do céu, já vi que quando eu terminar aqui eu vou ter que fazer tudo mesmo. E não dá certo, olha lá. Não tô ouvindo meu marido descascar nada. E já vi que na cozinha também não vai dar certo. Aí ela para rapidinho, porque é online, né? Ela para, foge ali da câmera rapidinho e vai ver o que o filho tá fazendo. Aí o filho tá lá, devagarinho, no jeitinho dele. Aí ele fala: pô, Pedrinho, anda logo. Eu não falei pra você fazer isso. Ele tá murriando. Você não faz isso direito? Anda, troca logo o jornal desse cachorro. Troca logo a areia, não sei o quê. E volta pra academia, e volta lá pra aula. Mas volta pra aula como já? Pau da vida. Mas tá lá fazendo. E fala assim: caramba, meu marido não tá fazendo o que eu pedi. Não tá descascando. Não tô ouvindo ela lavar a louça. Não tô ouvindo. Aí você vai na cozinha. E você, em vez de tá malhando, aí você vai na cozinha. Aí você tá vendo que ele tá lá descascando a batata, no jeitinho dele, da forma dele. Aí você chega e fala assim: mas eu não falei pra você lavar primeiro a louça antes de descascar a batata? Aí ele fala assim: qual é o problema? O problema é que tem louça suja. Aí começa. Ela fala: tá vendo, vocês não conseguem fazer nada mesmo, não tem jeito. Eu que tenho que fazer, eu não consigo fazer a minha ginástica porque eu tenho que dar conta de tudo e pronto. Aí ela para de fazer o que ela tá fazendo, vai cuidar do cachorro, vai cuidar do gato e vai cuidar da comida. Pronto. Olha o excesso aí. Claro que eu aumento, tá, gente? Mas esse excesso de controle de tudo está te fazendo comer. Nós precisamos diminuir esses excessos. Nós precisamos aprender a ser menos, e menos é mais quando a gente está falando de excessos. Porque todas as vezes que eu tenho um excesso de querer controlar o outro, eu estou me sobrecarregando. Eu estou esquecendo de mim para assumir uma responsabilidade que pode ser tranquilamente delegada. E tudo bem se ele quiser descascar a batata antes de lavar a louça. Percebe? A gente precisa entender isso. Não adianta ficar se olhando no espelho e achar que está acima do peso se você não está cuidando dos seus excessos internos, dos seus sabotadores, das suas dores, das suas cobranças, dos seus medos, das suas preocupações, dos seus auto-julgamentos, das suas autocríticas, dos pensamentos que estão o tempo todo te cansando, te deixando exausta para no final do dia você querer compensar com o alimento. E aí você cria esse ciclo vicioso do alimento, da bebida, da briga, porque você não está feliz com você. Por isso que a gente precisa praticar o autoamor. Por isso que a gente precisa praticar o parar, se ouvir, o respirar.
Não adianta emagrecimento, não adianta dieta, não vai adiantar atividade física se você não cuidar da sua cabeça. Porque a gente come pela nossa cabeça, a gente come pelas nossas emoções. Porque já virou um automático. Então comece a se olhar com mais carinho. Comece a se olhar com mais generosidade. Comece a ver que excessos você vem causando com você, antes de pensar no excesso da comida. Porque o excesso da comida é a consequência dos seus excessos emocionais. Então, conheça os seus sabotadores, é fundamental. Comece a se amar, seja generosa e amorosa com você. Isso é fundamental. Para aí sim, você emagrecer de forma definitiva. Pensa nisso com carinho, tá bom? E sim, claro, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe. Vamos fazer desse canal um canal de carinho, de amor, de respeito também com o próximo. Dê o seu joinha, se inscreva aqui e semana que vem a gente conversa mais. Combinado? Tenha uma semana iluminada e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!